2025 tá acabando. E claro, nós fomos presenteados esse ano com muitos crossovers, mas muitos. Mas o mais especial de todos, sem sombra de dúvidas, é Deadpool, Batman e Batman, Deadpool. E cá estou eu aqui em um lugar improvisado para gravar um vídeo falando desse crossover maravilhoso. Antes que você se pergunte, não são a mesma revista. A Marvel e a DC fizeram esse crossover, que já estava nos rumores há algum tempo, só que eles têm algumas diferenças. Quando você observa as capas, vou botar aqui em algum lugar as capas principais, mas quando você observa as capas, tem Deadpool e Batman. Esse é o da Marvel. E o da Marvel vem com a história, obviamente, do crossover, mas também vem com a história Capitão América e Mulher Maravilha, Jeff e Krypto, Demolidor e Arqueiro Verde, Rock e Lanterna Verde, Velho Logan e Batman do DK, e o amálgama Lobo, que é a mistura de Lobo com Wolverine. Na revista, que é da DC, que é Batman e Deadpool, temos a revista principal e temos Hellblazer com Doutor Estranho, Asa Noturna e a X-23, que é a nova Wolverine, Arlequina e Hulk, e Super Choque com Miss Marvel. São revistas que aparentemente são iguais, mas têm as suas diferenças. Então, não se enganem. Não depende uma da outra? Não depende uma da outra. Afinal, crossovers têm essa coisa de ser mais fora da cronologia, que são histórias independentes e tal, só que são muito interessantes elas. Vamos começar com o primeiro lançamento, que foi do Deadpool e do Homem-Aranha. A Marvel lançou também suas capas variantes, e a primeira história foi escrita pelo Zeb Wells. Então você sabe que o Zeb Wells ele tem uma escrita ruim. Pelo menos, eu detesto a escrita do Zeb Wells desde o que ele fez no Homem-Aranha. E aqui ele vai pelo conceito básico de crossover. Ele pega assim, uma reunião aleatória entre o Deadpool e o Batman, em que o Deadpool é contratado para matar o Batman, e aí acontece que crossovers têm a ideia de serem histórias ruins, mas é emocionante de ver os personagens de editoras distintas se encontrando. E aí é que tá. Ele leva esse conceito ao máximo porque ele continua com a história ruim. Eu ainda arrisco dizer que talvez seja uma das piores da revista. Porque a história não tem muito sentido, ele não se aprofunda, ele joga conceitos, como é o básico da escrita dele. E até um vacilo da Marvel, porque ela poderia ter pego escritores maiores, como a própria DC fez aí, eu já vou chegar lá, e ela simplesmente joga esses conceitos ruins. E é isso, a revista é ruim. A Deadpool Batman, a história principal lá é ruim. Assim, você sente uma sensação de, poxa, valeu. Próximo. A arte do Greg Capullo ainda salva alguma coisa, mas ainda não vai muito longe. Contudo, a história do Capitão América com a Mulher Maravilha, ela é sensacional. Escrita pelo Chip Zdarsky, desenhada pelo Ted Dodson. Cara, é a história que vale a pena. São pouquíssimas páginas, mas é uma história, cara, que tem emoção, que tem alma, que é o encontro deles na Segunda Guerra Mundial, e tem um diálogo que é deles que atravessa todas as crises, todos os eventos que tiveram na Marvel, com todos os crossovers. É assim, é uma história com emoção. Pega os dois corações que nasceram na Segunda Guerra Mundial, com todos os seus contextos, com todas as suas unidades, e faz uma história assim, sabe, sensacional. O Chip Zdarsky manda muito bem aqui. A do Jeff e do Krypto, eles souberam pegar aquela vibe toda dos pets, como o Krypto tá em alta, e trouxe também uma história com aquela fofura, sabe, de todo pet. Demolidor e Arqueiro Verde também foram assim sucintos em ter trazido Kevin Smith para escrever essa história, já que ele escreveu os dois personagens. Então foi uma história legal de ler. Gostei muito. Rock Raccoon entrega uma história básica. Confesso que a Will não estava tão esperado assim. Frank Miller, você já sabe, é aquele padrão de sempre. E, por incrível que pareça, o amálgama do Lobo com o Wolverine é uma história muito boa. É um crossover que, assim, no demais entrega aquela história básica de crossover, vale muito mais pela jornada, pelo encontro, do que pelas histórias, mas o ouro está no Capitão América e Mulher Maravilha. Essa, sem dúvida, é o top das histórias. Mas, meu amigo, se você quer ler um crossover bom, e eu te digo mais, não sou um tão leitor de crossovers assim, tenho lido mais ultimamente, não conheço muitos dos antigos, mas esse
foi uma das melhores histórias que eu já li de crossover. É o Batman. A Panini fez assim, uma coisa assim bonita, que ela trouxe essa capa dupla do Damora. Olha isso aqui, gente. Cara, isso aqui. Quando o Damora vier na CCXP, ele vai ter que autografar esse quadrinho pra mim. Quando ele vier de novo, claro. Mas voltando, a primeira história realmente é aquela que traz o ouro. Cara, que história perfeita. E claro, DC teve a inteligência de aproveitar esse momento único, crossover mais importante da década, e trouxe Grant Morrison escrever. E ele deu entrevistas recentes que ele comentou que ele não se importa mais em escrever para grandes editoras, afinal ele já tem uma carreira consolidada e tudo. Só que ele recebeu uma proposta que ele achou muito interessante, que deu total liberdade, e ele quis escrever. E todo mundo estava pensando, nossa, mais uma história do Batman, tal, porque ele falou que era o Batman. Mas nós descobrimos que era Batman e Deadpool. Ele pega referências, ele mistura coisas atuais com coisas mais antigas, mistura coisas do Deadpool também, e cria uma história completamente louca que envolve um pouco de metalinguagem, envolve a quebra da quarta parede, com aquele humor do Deadpool, mas aquela ausência de humor do Batman, e traz uma história que eu dei risadas das mais diversas. E foi essa, e sério, que história boa, boa mesmo. Eu me diverti muito. E, claro, as mais esperadas são a mais esperada dessa revista, que é do Hellblazer com o Doutor Estranho. É uma história curta, mas precisou de 3 roteiristas para fazer uma história assim, acima da média, que foi o Scott Snyder, Joshua Williamson e James Tynion IV. E, cara, entrega uma história porradeira. Foi quase assim, quase melhor que a história principal, eu diria, mas ainda não conseguiu ser melhor que a história principal, mas foi uma senhora história. Eu até acredito que, para mim, as 2 editoras poderiam lançar uma revista só deles, mais aprofundada, mais longa, porque, cara, funcionou muito bem. Do Azul Noturna e da X-23, pegou aquele mesmo conceito do Kevin Smith, que escreveu os 2 personagens, e aí o Tom Taylor escreveu essa história. Estou falando da X-23. Para os que não conhecem a personagem, terem uma lembrança, claro que ela é a Wolverine. E é isso. Mas é uma história assim básica. Não vai muito longe, não tem muita lema, só que ela é boa. Ela realmente é boa. Traz um pouco daquela questão do legado, de superar o quanto ele admira cada um. E é bonita de se ver. A da Arlequina e Hulk é realmente básica. Traz aquele senso de diversão, aquela coisa mais cômica, pegando um Brutamontes, uma personagem maluca. Mas a história que eu estava realmente, a história que eu realmente estava mais animada e me decepcionou foi a do Super Choque e da J. Willow. Quando a gente pensava que ia engatar, não engatou. O legal é que pegou os 2 co-criadores, a J. Willow Wilson e o Dennis Conway. Ela ficou nos roteiros e ele ficou nos desenhos. Foi uma coisa assim, bem equilibrada. Só que não leva muito pra lugar nenhum, entende? Foi assim, divertiu, mas somente isso. Agora vamos para os comparativos. Qual dos 2 é melhor? Claro, é essa aqui. Essa aqui é muito melhor. Batman Deadpool é bem melhor, é bem mais divertida. Você sai com a sensação de, assim, felicidade. Essa aqui você sai com a sensação de, poxa, cair numa pegada comercial, capitalista, mas eu me diverti, eu gostei. Você não sai infeliz, mas nessa aqui você sai muito feliz. E valeu a pena ter esses crossovers. Eu também tenho autografado pelo Menis. Se fosse você, escorria, mas claro, saibam das diferenças. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever nesse canal e me ajudar a chegar nas próximas metas e fazer esse canal crescer. E também, se você quer comprar esses crossovers pela Amazon, não se esqueça de comprar pelo link aqui. E é isso, vou ficando por aqui. Até a próxima.